Meu nome é Letícia Graton. Meu nome é Isabela Graton. E você está escutando O Pessoal é Político. You have to expect that there are going to be such... Dans l'ensemble, ça ne va pas bien du tout pour les femmes. We have to find some way to keep the rapists off the street. Olá, sejam bem-vindas a mais um episódio do Pessoal é Político. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo A Lésbica, do segundo volume do Segundo Sexo, que é um capítulo bem curto, né? Inclusive eu tava até falando isso pra Letícia agora há pouco, se a gente comparar com os outros, é um capítulo bem mais curtinho, bem mais rápido de você ler. Porém, ao mesmo tempo, ele é muito interessante e muito confuso até, né? A gente até ficou conversando bastante sobre isso, assim, ele é meio... Você fica meio, o que a Simone quer dizer com isso? Tem umas partes que a gente achou um pouco problemáticas e tal. Então a gente vai trazer aqui pra vocês algumas dessas reflexões, mas é um pouco confuso em uns pontos, né? Pois é, sejam bem-vindas, pessoal, bem-vindas a um novo episódio. Então, esse capítulo, ele vai trazer, então, várias dúvidas e questões. Eu tava comentando com a Isabela que depois que eu terminei de ler ele, eu fiquei, muito confusa. Porque eu gostei, mas eu também fiquei meio... E também fiquei meio, confusa. Agora real, ela fez assim. a expressão do emoji. Do emoji pensando. Né? Pensando com a mãozinha. Porque eu realmente fiquei, É que eu acho que a Simone deixa algumas coisas em aberto que podem ser interpretadas de formas diferentes por pessoas diferentes. Então, por exemplo, a gente aqui já tem um estudo maior hoje em dia sobre, por exemplo, lesbianismo político, sexualidade no geral. A gente pode ter tido uma interpretação que alguém que, por exemplo, nunca ouviu falar sobre essas coisas vai ter uma interpretação muito diferente e talvez muito errônea, ou uma pessoa que seja, enfim, sei lá, muito preconceituosa, ou sei lá, eu acho que tem palavras também muito antiquadas. Eu acho que a gente tem que começar fazendo um disclaimer aqui. Primeiro sobre as palavras, eu não sei o quanto disso veio da tradução do livro, né? Porque, obviamente, não estamos lendo esse livro em francês. Então, a gente não sabe quais são as palavras que ela utilizou, né? De verdade. E também não sei o quão ok era dizer essas palavras no passado, se hoje elas são problemáticas. Enfim, é aquela coisa da língua mesmo, que a gente não sabe o que é aceito e o que não é no francês, entendeu? Pra tem uma, por exemplo, a que pessoas homossexuais. Quando ela vai falar de homens gays, ela usa pederasta, que hoje em dia a gente sabe que é uma palavra horrível, né? Uma palavra que quer dizer, na verdade, pedófilo, né? Não gay, mas na verdade tem todo aquele rolê da Bíblia também, né? Que eu acho que essa palavra, se eu não me engano, tá na Bíblia. Então, ela, por exemplo, vai utilizar palavras como invertidas, a inversão, pra falar sobre homossexualidade, ou então vai utilizar, às vezes, umas expressões do diferentemente das mulheres normais, pra querer dizer, as mulheres heterossexuais, que foram coisas que me incomodaram bastante, né? Além disso, assim, apesar de algumas palavras problemáticas e algumas coisas meio que a gente vai falar aqui, ainda assim tem ideias muito interessantes, né? E muito à frente do tempo dela. Muito revolucionárias, né? De certa forma. Sim. E aí eu acho que vai ser legal, assim, a gente conseguir entrar aqui em todas essas questões e é isso que a Isa falou também, né? É um capítulo menor e tudo mais, e a gente também quer complementar trazendo um episódio extra. Então fiquem atentas aí. Vamos ver se isso aí vai rolar. Porque queremos trazer convidadas que sejam lésbicas, né? Porque nenhuma de nós somos. Para falar mais sobre esse assunto e explicar também o que a gente pode ter ficado com dúvida. Da mesma forma que a gente fez ano passado, né? Com a questão da psicanálise, que também foi super difícil de entender. E eu acho que, assim, também tem outro disclaimer que você falou sobre nem eu nem você sermos lésbicas. A Simone também não era, né, gente? Então, assim, só fazendo esse disclaimer de que ela não estava falando sobre uma experiência que ela vivia, né? Enquanto nos outros capítulos ela pode estar falando sobre coisas que, enfim, socialização feminina, etc. Coisas que ela viveu. Então fazia, era uma coisa um pouco mais pessoal também. Mas nesse aqui, embora tenha algumas histórias, né, de que ela se relacionava com outras mulheres junto com o Sartre e tal, não tenho certeza se ela se identificava como, bissexual ou só como hétero mesmo. Mas, assim, lésbica ela com certeza não era. Então, só pra gente também dar esse disclaimer de que é um capítulo escrito por uma mulher que não é lésbica e que é um livro antigo, então, sim, claro, tem várias palavras bem cringe, assim, que faz você ficar...
Bom, é isso, né? Vamos começar já nas ideias, assim, que ela começa a expor, né? Sim. E, assim, me incomodou bastante também, né? O quanto em todos os momentos a visão dela sobre os relacionamentos lésbicos, além dessa questão das palavras, né, que a gente já falou, eu tive essa vibe, mas aí também pode ser uma interpretação minha. Enfim, se alguém aí estuda a Simone, eu posso estar errada, mas eu tive a sensação de que, tipo, quando ela fala sobre os relacionamentos lésbicos, toda vez que ela fala, tipo, praticamente, ela coloca em comparação com os héteros, como se eles, tipo, estivessem replicando a mesma dinâmica, só que de uma forma diferente, entendeu? Então, tipo, o primeiro é o original, tipo, o relacionamento entre homens e mulheres é o original do mundo, é o normal, e daí o relacionamento entre mulheres tem que ser analisado através das lentes daquele que é o comum, e daí a partir daquilo ali a gente começa a analisar. Pelo menos eu tive essa sensação que me incomodou bastante, mas que faz bastante sentido se a gente pensar também em questão de época, em questão de, tipo... Foi o que eu falei, dela falar, diferentemente das mulheres normais, várias vezes, exatamente. Como se fosse, tipo, o normal é ser heterossexual e ser lésbica, por mais que ela não considere algo negativo, porque vocês vão ver ao longo do capítulo que ela não considera negativo, ela não tá criticando e julgando como algo ruim, mas ela não considera como normal, tipo, ela não considera exatamente como... Talvez também seja a questão de que ela tá falando que não é normal para a sociedade, entendeu? Que não é aceito para a sociedade. Não sei se ela tá falando que não é normal pra ela, pessoalmente. Mas dá pra ver que ela tá falando que é uma coisa diferente, entendeu? Que essas mulheres têm um estilo de vida diferente, etc. Ela nunca realmente parece colocar no mesmo patamar, assim, que os relacionamentos héteros. E tudo isso faz muito sentido, porque a gente realmente é ensinado que, tipo, um é a norma e o outro é, tipo, o desviante da norma e é o diferente. Acabou sendo um pouco da minha sensação, assim, mas também não acho que ela fala como uma coisa negativa, né? E aí ela começa o capítulo desmentindo a ideia de que as mulheres lésbicas seriam assim por conta de algum desequilíbrio hormonal que as fez ser masculinas, assim, que as faz serem masculinas, né? E, sei lá, é algo bem óbvio hoje em dia pra gente, mas naquela época, né, provavelmente era uma ideia bem difundida, assim, sobre as mulheres que se relacionam com mulheres, o que é muito bizarro, e, na verdade, até hoje, provavelmente tem gente que pensa assim, mas, enfim, é muito aquilo, tipo, se elas são assim, vamos tentar achar um motivo, e é muito tosco, porque, tipo, os dois sexos têm os dois hormônios, tipo, em quantidades diferentes, assim, sabe? Foi igual a gente falou lá no episódio da biologia, tipo, o rolê de usar sempre os hormônios das mulheres pra nos atacar, pra falar, viu, elas são histéricas, elas são instáveis e blá blá blá, como se homem também não tivesse vários hormônios e também não tivesse variações hormonais, né, no corpo deles. Muito não bizarro. faz o menor sentido. E aí, ela começa, então, indo contra essa noção, né? De que as mulheres teriam uma biologia diferente daquelas que são normais. Então, as mulheres lésbicas teriam uma biologia diferente das que são heterossexuais, né? E aí, na página 144, ela vai dizer: sexólogos e psiquiatras confirmam o que sugere a observação corrente. Em sua imensa maioria, as mulheres danadas são constituídas exatamente como as outras mulheres. Nenhum destino anatômico determina a sua sexualidade. Viu? Foi isso que eu falei das palavras, gente. É muito engraçado as palavras que ela vai utilizando pra falar de mulheres lésbicas. Inclusive, várias vezes que ela fala sobre casais de mulheres, ela fala a amiga, tipo, como se as mulheres fossem verdade, amigas. É verdade. Essa parte eu também fiquei... fiquei... Tipo, parece aquelas pessoas hoje em dia, sabe, que vem, tipo, um casal de mulheres na ficção e falam, essa história de amizade. Então, quando eu vi mulheres, isso, eu achei engraçado. a primeira coisa que eu pensei foi naquela questão de, tipo, em inglês, girlfriend também ser amiga. Mas aí eu pensei, tipo, mas a Simone não tava escrevendo em inglês, tipo, what the fuck, enfim. Em francês é petite amie, né? Tipo, pequena amiga também. Então, talvez seja por conta disso, mas não sei. Enfim, eu achei bem legal, bem curioso, né? E interessante esse início, né, do capítulo, porque a Simone vai, como sempre, ser super contra essa ideia essencialista, né, do determinismo biológico, de que, tipo, se essas mulheres são diferentes, elas escolhem se relacionar com mulheres, elas têm que ter alguma coisa de diferente na biologia delas, no corpo delas, né, que é o que ela, desde o primeiro volume, tá indo contra, né, sempre isso.
sempre na questão da feminilidade, né? Ela fala que não tem nada a ver com a biologia da mulher, que é uma coisa socialmente construída, não se nasce mulher, torna-se blá 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 blá. Tudo isso que a gente vem falando desde o ano passado, e a Simone vem falando aí desde 1940 e pouco. E aí ela aplica essa noção também, né, na sexualidade, o que eu achei bem legal. E tem tudo a ver, né, com a ideia existencialista dela, de que nada é pré-definido, né, que o ser humano se constrói, o ser humano se faz mesmo, tipo, ele toma as decisões dele, né, as escolhas dele, e assim ele vai formando a vida dele, e não tipo, algo já estava predestinado para aquela pessoa ser desse jeito, né. O que parece, tipo, como a gente disse antes, né, na relação dos hormônios, parece meio óbvio, mas imagina, né, naquela época, ela falar isso era com certeza bem revolucionário e bem diferente, né. E aqui entra, enfim, claro, essa visão bem existencialista dela, né, que define o ser humano como responsável pela sua própria vida, pelas suas ações. E aí, então, ela sempre vai comentar que a orientação sexual é uma escolha, o que é uma frase bem polêmica, né. Daí existe todo esse debate na sociedade sobre se a orientação sexual seria inata ou seria, né, construída socialmente, seria fruto do seu ambiente, enfim, do lugar onde você cresceu. Existem muitas pesquisas também sobre isso, então eu acho bem interessante que naquela época a Simone já vai se posicionar contra essa ideia do inatismo, né, da orientação sexual. Pois é, isso é bem polêmico, porque nessa escola de pensamento ela não acredita, né, nessa questão do nascer assim. Então, tipo, eu entendo que essa questão do nós nascemos assim, ela foi criada depois como uma forma de, tipo, responder argumentos homofóbicos, né, de certa forma, tipo, quando as pessoas tentavam culpar, tipo, é só você não fazer essa escolha, é só você não fazer isso, não sei o que lá, e a pessoa fala, não, porque não é uma escolha, porque eu não consigo lutar contra isso. Mas eu também acho bizarro, porque essa questão de automática, tipo, eu nasci assim, tipo, tira toda a questão da construção social da equação, sabe? Hoje, obviamente, eu não acho que é só um ou só o outro, mas eu acho que quando você só fala, tipo, nasci assim e pronto, tipo, tira realmente toda a questão da sociedade, né, da construção social e tudo mais, que o feminismo fala, que o existencialismo também fala e tudo mais. Pois é, e aí eu até peguei umas partes aqui de um texto bem interessante que eu tava lendo sobre lesbianismo político, né, no Medium, que foi escrito pela Fúria Raiz. E aí tá falando sobre a definição de lesbianismo político, que pra quem não sabe, e até pode estranhar um pouco, né, ouvir lesbianismo, parece que é uma coisa meio ruim, porque as pessoas associam a doença, falam que o certo seria, por exemplo, em vez de homossexualismo, homossexualidade, mas na verdade o lesbianismo político utiliza esse sufixo justamente pra falar que seria uma posição política, como feminismo, por isso, tipo, lesbianismo, entendeu? Então, não tem a ver com doença, não é pra falar que ser homossexual, ser gay, ser lésbico e tal é uma doença, mas sim que seria uma posição política, né? Então é uma ideia fundada ali pelas feministas da segunda onda, pelas feministas radicais, de que toda mulher poderia ser lésbica, se ela quisesse, tipo, se ela se esforçasse para colocar mulheres no centro da vida delas, né, priorizasse mulheres e se recusasse a se relacionar com homens, não necessariamente que ela tivesse que se relacionar sexualmente com mulheres, mas que ela se recusasse, né, a se relacionar com homens e focasse suas atenções, seus afetos, enfim, sua vida política, sua vida pública, sua vida profissional e tudo mais em mulheres, né, que é o grande ponto, né? O grande ponto não é você transar com mulheres, mas sim você priorizar mulheres em todos os âmbitos da sua vida. Eu sempre vi dessa forma, assim, desde que eu comecei a estudar sobre. Por isso que eu sempre achei bizarro, tipo, as pessoas ficarem tão ofendidas, tipo, com essa questão de então você tá dizendo que eu posso forçar a me sentir atraída, então você tá dizendo que a minha sexualidade alguém pode forçar, tipo, eu escolhi, tipo, enfim, dos dois lados, né, eu digo tanto mulheres que não são lésbicas quanto mulheres que são lésbicas se sentirem ofendidas, como se alguém tivesse, tipo, ditando o que elas têm que sentir ou se atrair, tipo, não é o ponto, até porque ninguém tem como ficar fiscalizando isso, né, gente, tipo... Exato. Acho que tipo de movimento político ia ficar colocando isso, fiscalizando tipo, com quem não, você a gente tá vai dormindo. Fiscalizar, ou não só com quem você tá dormindo, mas, tipo, por quem você sente atração, sabe, tipo...
Como é que alguém vai fiscalizar isso tudo? Exatamente. Faz muito sentido. E aí eu achei interessante que nesse texto ela traz o livro, eu acho que é livro, da Sheila Jeffries, chamado A Heresia Lésbica, em que ela justamente fala sobre como essa concepção do born this way, do eu nasci assim mesmo, do inatismo biológico mesmo, foi, na verdade, popularizada por homens gays, né? Não por mulheres lésbicas, porque ia justamente contra o que feministas radicais lésbicas diziam, e acreditavam e teorizavam e tal. Então ela fala que a defesa do inatismo biológico da sexualidade é indissociável da defesa do inatismo biológico da feminilidade, refutada pelo feminismo radical. Justamente refutado também pela Simone, né? E aí eu achei interessante isso, porque foi justamente os caras gays que foram a favor dessa ideia, né? Não as mulheres lésbicas, porque pra eles era mais benéfico. Eu ia Porque, falar, de certa porque forma, sempre eles também existiu... ganhavam o aval da sociedade. Exatamente, sempre foram homens gays, principalmente brancos, né, e classe média, etc., que buscaram mais essa, tipo, higienização, vamos dizer, esse aval da sociedade pra, tipo, olha, a gente ama, a gente cria família, a gente quer casar na igreja, Sim. sabe? Essa coisa que existe até hoje, assim, pra provar que são, tipo, normais e, tipo, não nos odeiem, sabe? Só que utilizando a mesma lógica, porque era uma coisa que eu tava falando pra Isabela, né, antes da gente começar a gravar, que no momento que você adota esse argumento, pode ser que você adote porque você realmente acredita, daí tudo bem, eu respeito você acreditar nisso, cada um com o seu, mas se você adota isso pra se justificar, pra se defender, tipo, não, eu nasci assim, eu não posso fazer nada, você automaticamente também já tá aceitando uma culpa que te jogaram, sabe? Exato. Porque se você tem que se defender contra uma coisa, você meio que já tá pedindo desculpas por ter nascido desse jeito, né? Vamos usar aspas, você tá pedindo desculpas pelo quê, exatamente, sabe? Eu acho que tem tantas outras questões pra se explorar e pesquisar, e, enfim, mais interessantes, tá ligado? Sobre a homossexualidade do que você ficar tentando achar um gene que faz a pessoa ser assim, sabe? Mas, enfim, eu entendo o contexto social por trás do porquê que as pessoas querem encontrar uma resposta do porquê as pessoas são gays, porquê que as pessoas são héteros, porquê que as pessoas são bis. Tipo, eu concordo que é curioso também, é interessante pensar nisso, mas não acho que deveria ser necessário, sabe? Você precisar de estudos pra dizer, tipo, olha só, nos respeitem, porque eu sou assim, porque lá na barriga da minha mãe, o cromossomo não sei o que lá foi colocado. Tipo, gente, sabe? Sim, e também faz muito sentido nessa questão que você falou de ter vindo de homens gays e não mulheres lésbicas, porque realmente, depois se você compara com a teoria feminista da época, tipo, não faria sentido mulheres lésbicas terem falado isso, porque isso iria completamente contra o que elas estavam falando, né? Exato. Sobre toda a construção da feminilidade e tudo mais. Mas a gente já vai entrar nessa questão, gente. Então, né, em toda essa questão de buscar um motivo, buscar um porquê e tudo mais, a Simone, ela vai dizer, então, que para os psicanalistas, a lesbianidade seria um fenômeno psíquico e estaria relacionado com mulheres que não amadurecem, pois seu prazer não passou do clitoridiano para o vaginal. Lembrem do episódio da psicanálise lá do Freud. Galera. Do rolê do Freud, que ele falava isso. E aí, ela vai dizer, então, na fixação infantil ou protesto viril, a homossexualidade se apresentaria, em todo caso, como um inacabamento. Mas para ela, os psicanalistas, eles erram ao ver a homossexualidade dessa forma. Na visão da Simone, né, a mulher lésbica, ela não é nem superior, nem falhada. Mas sim uma mulher que tomou uma decisão autêntica, que ela vai relacionar, inclusive, com a vontade de ser um ser humano, né? De querer ser um ser humano, ao invés de ser vista como um objeto. O que realmente faz muito sentido quando a gente pensa em toda a questão de como homens nos desumanizam e nos objetificam, né? E como ser uma mulher, como a gente já falou anteriormente, é virar um objeto. Então, eu achei bem, bem curiosa, bem interessante essa questão de ver a mulher, tipo, lésbica como alguém que, né, não quer ser vista como um objeto pelos homens. E aí, na página 146, ela vai dizer: a homossexualidade da mulher é uma tentativa, entre outras, de conciliar sua autonomia com a passividade de sua carne. E se invoca a natureza, pode-se dizer que toda mulher é homossexual. A lésbica caracteriza-se com um efeito pela recusa do macho e seu gosto pela carne feminina. Mas toda adolescente receia a penetração, o domínio masculino, experimenta uma relação ao homem certa repulsa. Em compensação,
o corpo feminino é para ela, como para um homem, um objeto de desejo. Realmente me lembrou bastante dessa questão do lesbianismo político, porque parece que ela tá falando que, tipo, na forma biológica, digamos, sexual, assim, todas as mulheres gostariam, entendeu? Tipo, parece que ela tá falando, tipo, não tem... Sim, eu achei engraçado. Parece que ela tá falando, tipo, não tem porque a mulher não gostar ali de transar com outra mulher, tá ligado? Tipo, não tem como isso ser negativo, de certa forma. Ela só meio que faz uma escolha no futuro de não praticar mais esses atos, né? Mas durante a infância, pré-adolescência, enfim, juventude dela, ela faz, às vezes com as amigas e tal, e não tem por que isso ser necessariamente ruim, né? E pra mim esse é o ponto realmente mais interessante da análise da Simone, que principalmente levando em conta, como eu tava falando, a época em que ela escreveu O Segundo Sexo, que foi antes da segunda onda, foi antes de todas essas teóricas lésbicas pensarem sobre isso, né? Então, realmente, eu acho muito foda, assim, pensar nessas ideias dela pra aquela época, saca? Sim, então, total. acho que as principais ideias, assim, da Simone durante esse capítulo que eu achei interessante e que são bem polêmicas, tals, né, principalmente pra época, é que é exatamente isso sobre ser lésbica, ser uma escolha, né, não algo inato, e que toda mulher poderia ser lésbica, e que não tem nada a ver também com a mulher ser, entre aspas, feminina ou não, né. Essa é uma boa forma de resumir, assim, os 3 principais pontos, assim. Porque ela vai falar daqui a pouco sobre essa questão da mulher ser considerada mais masculina ou feminina, enfim. Aí na página 158 ela diz: em verdade, nenhum fator é determinante. Trata-se sempre de uma escolha efetuada no coração de um conjunto complexo e assentado numa livre decisão. Nenhum destino sexual governa a vida do indivíduo. Seu erotismo traduz, ao contrário, sua atitude global para com a existência. As circunstâncias, entretanto, têm também um lugar importante nessa escolha. Porque não é como se ela ignorasse o fato de que existem várias circunstâncias e várias variáveis ali dentro dessa escolha, sabe? Ela não é uma pessoa liberal que vai falar, cada um escolhe o que quer fazer e todo mundo é igual na sociedade, as pessoas só escolhem livremente, ponto. Mas ela sempre bate muito na tecla que isso, como a gente falou já, né, é super parte do existencialismo, assim. Total. Eu acho que a gente não pode ler essa escolha como se ela estivesse falando que, tipo, um dia do nada você acorda e, tipo, hoje eu vou decidir virar lésbica, sabe? Tipo, sem contexto nenhum, sem ter conhecido nenhuma outra mulher que também sei lá, sem ter visto isso em nenhum lugar, tipo assim, o que nem faz sentido, né? Porque a gente nem é ensinada o que isso é, né? Então, como que uma pessoa acordaria um dia e quando a gente é ensinada o que isso é, tipo, aparece como um palavrão, né? Tipo, como uma coisa horrível. Então, a gente sabe que não é simplista, tipo, vou escolher virar lésbica hoje, acordei e me senti assim. Mas que a escolha, né? A palavra escolha, o conceito de escolha pra Simone, ele é bem complexo, ele leva em consideração todo o contexto social onde a pessoa mora, como foi a educação dela, quem são as pessoas ao seu redor, tudo, assim, toda a construção social, né? Não é uma coisa, tipo, do nada, né? Então, assim, por isso que eu acho que às vezes pessoas ficam tão incomodadas com escolha, elas acham que é uma coisa, tipo, sei lá, como se a pessoa estivesse escolhendo o que comer, tá ligado? No almoço. Não é assim, gente. E até o que comer durante o almoço também é uma escolha que, obviamente, tem questões contextuais e sociais em volta, né, gente? Então, eu acho engraçado, assim, que ela diz também que as mulheres homossexuais, elas não inspiram hostilidade como os homens, porque os homens gays vão contra a masculinidade dominadora, enquanto a homossexualidade feminina não iria 100%, né, contra a feminilidade. Mas aí a gente ficou meio, será, né, porque sei lá, por mais que as mulheres possam performar feminilidade em relacionamentos com outras mulheres, e a gente sabe que muitas continuam performando, né, tipo, esteticamente e tudo mais, pra mim, pelo menos, né, a feminilidade diz que a gente tem que gostar de homem, então só de você quebrar com isso, né, já significa que você está quebrando com esse padrão, né. Mas eu entendo o lado dela, porque, tipo, de certa forma ela queria dizer em relação aos casais e o que eles causam na sociedade, né?
Então, enquanto dois homens juntos sempre causariam horror, duas mulheres juntas muitas vezes nem seriam levadas a sério, tipo, a galera Nem fica... seriam vistas como casal. Exatamente, é aquela coisa da amiga que você já falou e tudo mais. E aí fica uma coisa meio mais de boas, de certa forma. Tipo, mais aceita, né, do que os homens gays. Mas, né? Me preocupou um pouco nessa parte, me pareceu um pouquinho aqueles discursos do tipo, lésbicas são mais aceitas na sociedade, sabe? Que algumas pessoas têm. Exato. Quando o que elas que querem dizer é que também. lésbicas são, entre aspas, mais aceitas, porque muitas vezes, em vez delas gerarem... Não sempre, tá? Óbvio que também gera muita violência, mas em vez delas gerarem violência, tipo, o cara vai ver dois caras na rua e vai querer bater neles por serem gays, talvez da lésbica eles fiquem fetichizando, ou então não levem a sério, né? Tipo, não acreditem que relacionamentos entre mulheres existem, porque isso é muito comum também. Então, por não ser, entre aspas, levada a sério, pode ser que não seja tão, de novo, entre aspas, ameaçadora para os homens. Quando é vista como só, tipo, um fetiche, como uma coisinha assim, sabe? Mas não quer dizer que não gere hostilidades. E aqui entra nessa nossa discordância com ela, tipo, muito naquilo que eu falei que as pessoas podem pegar isso e distorcer, sabe? Tipo, por exemplo, pegar essa questão que a Simone falou e realmente usar pra dizer que as mulheres lésbicas não sofrem tanto quanto homens gays na sociedade. Enfim. Porque aí entra muito naquilo que eu tava falando antes também, que o que desafia mesmo o patriarcado e os homens não é o fato da mulher tá beijando outra mulher, saca? Porque isso eles já hipersexualizaram, colocaram no pornô, entendeu? Já colocaram como algo sexy, como algo bonito, não sei o que lá. O que desafia é justamente levar a lesbianidade pra uma questão política, né? De falar, tipo, porra, eu não preciso de um homem, eu não vou me submeter a um homem. Isso sim é muito mais... afrontoso pra eles do que uma mulher só beijar outra mulher ou só ficar com outra mulher. Tanto que se você só ficar com outra mulher, tipo, sei lá, nas festinhas, de balada, etc., isso não vai ser uma grande afronta, sabe, ao homem. Mas agora o caso de você querer namorar uma mulher, ter um relacionamento com ela e se recusar justamente a se relacionar com homens é que vai fazer o cara ficar... Eita. E com o cara eu digo assim, que vai fazer o patriarcado todo ser muito mais hostil, sabe? E isso faz muito sentido quando a gente pensa na questão da violência que a gente tava falando, né? Porque a violência com gay, que é essa coisa do enquanto tá andando na rua, que é uma coisa mais na hora, às vezes a da lésbica vem depois, porque é quando ele percebe que, tipo, foi questionado, né? Por exemplo, quando ele só vê beijando, que bonito, que sexy, blá blá blá, como no pornô, blá blá blá. E aí quando quando realmente recebe um não, né? Ou quando realmente vê aquela mulher se relacionando, criando uma vida, né? Sendo um casal, enfim, tocando a vida dela normalmente com outra mulher, aí sim que vem a afronta, né? Então muitas vezes essa violência não é na hora, mas não deixa de ser uma violência super horrível, né? Bom, e daí, continuando nas ideias da Simone, naquela época, e infelizmente até hoje, existia muito também a ideia de que as mulheres lésbicas seriam isso porque elas queriam imitar os homens, né? Ou por ter medo de homens. Mas na visão da Simone, não tem nada a ver com isso, de considerar que as lésbicas masculinas querem imitar o homem, porque, segundo ela, os psicanalistas presumem sempre que quando a mulher quer ser tratada como um ser humano, ela está exercendo um protesto viril, mas o erro está em achar que o natural da mulher é a feminilidade, como já falamos muitas vezes aqui. E essa parte do texto dela eu achei muito interessante, porque sempre volta para isso que a gente fala, né, da feminilidade, de como não é natural, de como ela é imposta, de como quando a mulher tenta rejeitar ela só quer ser tratada como um ser humano, sabe? Ela não quer ser um homem. E, sei lá, pra mim lembra muito a questão, se a gente pega da estética mesmo, como a mulher, sei lá, sem nenhuma interferência estética da feminilidade, você tá sendo desleixada, você quer ser como os homens, e tipo, não, a mulher só tá existindo, sabe? Ela só tá vivendo e sendo um ser humano como qualquer outro, enquanto o homem, na sua vivência normal como ser humano, ele já é um ser humano, sabe? Tipo, ele já é levado a sério nesse sentido, né? Enfim, aí toda a questão que ela vai tratar
dessa relação da feminilidade com a sexualidade, eu acho muito importante do capítulo. E principalmente pra lutar contra essa questão do estão tentando imitar homem, quem é o homem da relação, né, que tem muito até hoje. E aí na página 148 ela vai dizer: o grande mal-entendido que assenta esse sistema de interpretação está em que se admite que é natural para o ser humano feminino fazer de si uma mulher feminina. Não basta ser uma heterossexual nem mesmo uma mãe para realizar esse ideal. A verdadeira mulher é um produto artificial que a civilização fabrica, como outrora eram fabricados, castrados, seus pretensos instintos de coquetismo, de docilidade, são-lhe insuflados, como ao homem e ao orgulho fálico. Espontaneamente ela escolhe ser um indivíduo completo, um sujeito e uma liberdade diante de quem se abrem o mundo e o futuro. Se essa escolha se confunde com a da virilidade, é na medida em que a feminilidade significa hoje mutilação. Achei foda. É exatamente isso, né? Porque ela vai falar que a lésbica, ela não quer ser como um homem, né? Igual você comentou, né? Sobre quando uma mulher recusa a feminilidade, as pessoas vão falar, tipo, você não depila sua perna. Ui, uma perna de um homem, tipo, você tá com a perna igual a de um homem. Não, velho, é só a perna da mulher, sem uma intervenção estética ali, saca? E as pessoas não conhecem, né? Não sabem disso. Não Uau, sabem. Chocante, notícia, novidade. Não é porque, ela quer ser um homem, ela está tentando imitar um homem. Talvez ela esteja tentando, né, ser ela mesma, ser um ser humano normal. Só que como as pessoas já relacionam, né, o ser mulher com todo esse ser do sexo feminino que já é todo mutilado, todo alterado esteticamente, quando vem uma mulher no seu estado natural, ficam, ela tá querendo ser igual a um homem. E da mesma forma, como já consideram que ser uma mulher é gostar de homem, quando você vê uma mulher que tá gostando de outra mulher, você fala, ela quer ser um homem. Você não consegue interpretar que, ela gosta de mulheres, entendeu? Que uma mulher pode gostar de outra mulher, pode se apaixonar por outra mulher, ter relacionamentos afetivos e tudo mais. E eu acho bem interessante que a Simone vai justamente falar contra isso e vai falar que a mulher que se relaciona com outras mulheres está querendo ter um relacionamento mais igualitário, está querendo ser vista como um ser humano, não como um mero objeto, como ela é vista pelo homem e tratada pelo homem quando eles estão em relacionamentos, enfim, nem em sempre, né? Não só em relacionamentos, mas em relacionamentos amorosos também. E ela vai ressaltar, então, que entre as mulheres, num relacionamento amoroso, afetivo, etc., tem uma reciprocidade no amor e no sexo, que não é sobre se apropriar do outro igual é no sexo heterossexual, no relacionamento heterossexual. Então, acho bem interessante essa forma que ela vê os relacionamentos lésbicos, sabe? Pois é muito interessante e faz muito sentido quando pensa em toda a questão da feminilidade, né? Porque se você tira essa questão de você precisar ser submissa, de você precisar, enfim, fazer as coisas pelo outro e tudo aquilo que a gente já falou aqui também sobre casamento, né? Sobre os homens quererem aquela escrava e tudo mais. As outras mulheres não querem isso, por mais que elas possam reproduzir isso, e a gente não tá falando que todo relacionamento entre as mulheres são perfeitos e tudo mais, longe disso, gente. Mas é claro que se você tá com uma pessoa que é mais igual a você, é normal que também tenha mais reciprocidade, né? E seja muito mais... Enfim, não é um relacionamento baseado naquela lógica da posse e tudo mais, da monogamia tradicional hétero, né? Que a gente conhece. E cara, né? Ela tá completamente certa, ao meu ver, em ver isso, né? Porque por mais que existam mulheres que tratam outras mulheres mal, que são escrotas, né, que são abusivas e etc., a gente sabe que não existe uma hierarquia de gênero entre elas. Então isso é muito diferente, né? Isso vem de outras questões. Por exemplo, que nem você pegar, sei lá, o ciúme de uma mulher com a outra ou o ciúme de um cara com uma mulher. Os dois são tóxicos e tudo mais e não é legal, mas vem de lugares muito diferentes, sabe? E a Simone, ela acredita que a relação entre as mulheres, elas são mais verdadeiras. Afinal, elas não são impostas por instituições. Interessante, como eu falei do casamento, né? E a mulher não tem que ficar fingindo ser outra pessoa como ela fingiria pro homem. E daí, nessa hora, eu lembrei muito também da Marvelous Miss Maisel, né? Que a gente já citou aqui, assim, dela toda, tipo, acordando mais cedo e passando maquiagem, não sei o que lá. E é muito isso, né? Tipo, por que uma mulher faria isso por outra mulher, né? Por exemplo. Sim, eu achei bem legal essa parte sobre não ter que fingir quando está com outra mulher, porque realmente, né, num relacionamento hétero,
é muito comum a mulher se diminuir, se moldar aos gostos do homem, né? Tipo, sei lá, vou fingir que gosto de tal coisa pra impressionar esse cara. Ou até pra fazer o cara se sentir mais confortável, né? Alterar a sua própria rotina, alterar seus gostos, suas coisas que quer fazer, enfim. Só pra querer ser aquela mulher que o homem deseja que você seja, né? Porque o cara tem uma visão do que é uma mulher na cabeça dele, sabe? E aí, num relacionamento entre duas mulheres, não tem pelo menos essa discrepância entre, tipo, o que um homem acha que é uma mulher, sabe? E o que você é de verdade. Porque a mulher é uma mulher também. Ela foi socializada da mesma forma que você. Então eu achei bem interessante ela comentar que esses relacionamentos, ok, eles podem ser problemáticos. Inclusive, ela comenta que muitas vezes eles são problemáticos por conta da homofobia existente na sociedade, né? Não com essas palavras, mas por falar que ele não é tão aceito na sociedade. E ela fala também de uns problemas relacionados a, tipo, relacionamento com a mãe, assim, que eu achei uma parte meio... Ela fala meio, tipo, de uns mommy issues, assim, tipo, a mulher procurar uma mulher mais velha porque tem problemas com a mãe e ver nela uma mãe. E, tipo assim, eu boto muita fé que isso acontece, tá, gente? A gente tá falando das problemáticas, mas eu achei bem curiosa essas partes, assim. Ela fala de alguns casos, né? Aí eu fiquei... a questão que ela tava comentando antes da psicanálise do Freud era total, tipo, vou achar a resposta do porquê as pessoas são homossexuais no relacionamento com os pais, né? Como tudo exatamente. com Freud era sobre os pais. Então, tinha muito essa ideia também a mãe, que era super protetora, transformaria o menino em gay. Enfim, o pai, que é mais ausente, faria a menina ser lésbica. Tem várias ideias meio assim. E, enfim, só pra finalizar essa parte que ela fala sobre os relacionamentos, faz total sentido com toda a visão dela sobre relacionamentos heterossexuais e sobre homens e mulheres, que ela já expôs até agora, né, no Segundo Sexo. Ela já falou sobre como os relacionamentos entre homens e mulheres são desiguais, são hierárquicos, sobre como o sexo, né, é diferente pro homem e pra mulher, a iniciação sexual é diferente pro homem e pra mulher e tudo mais. Então, com certeza faz todo sentido, segue a mesma linha de pensamento. Então ela vai ver a mulher como um igual, né? Como um ser que é igual ao seu, porque você, pra ela, não é o outro, né? Como é pro homem ali. De novo, por mais que a gente se veja já como outro e tenha toda essa noção, mas ainda assim é um pouco mais igual. Vamos dizer. E outro ponto igualitário. Interessante também que ela ressalta é como as mulheres lésbicas, ao rejeitarem o relacionamento com os homens, elas incitam desprezo e hostilidade, não por se relacionarem com mulheres, mas justamente por seguirem um estilo de vida que é focado em mulheres, que é aquilo que a gente já falou, né, da questão política do lesbianismo. E aí ela vai dizer que como perversão erótica, a homossexualidade feminina mais faz sorrir do que outra coisa, mas se implica um modo de vida, suscita o desprezo ou o escândalo. O que, né, de novo, a gente volta pra questão da pornografia, que a gente já falou aqui e tudo mais, e como realmente, né, só a relação em si, o beijo, o sexo, etc., não é algo que os caras vão falar, oh, uau, que horror! Só ver quais são as categorias mais pesquisadas aí do pornô, né? Pois pra quem nunca ouviu, a gente tem um episódio na primeira temporada aqui do podcast, acho que é o 9 ou o 10, enfim. Se você quer se aventurar por essa temporada. Se você quer se aventurar por essa primeira temporada, que é uma entrevista com a Isadora, que é uma menina que também é formada em comunicação, como a gente, fez o TCC dela sobre lésbicas na pornografia. Então, ela fala bastante sobre essa questão da fetichização. E realmente eu achei bem engraçada essa fala da Simone, que é tipo... Que é como perversão erótica, a homossexualidade feminina mais faz sorrir. Eu fiquei, tipo, basicamente ela tá falando sobre as pornografias lésbicas de hoje em dia, que são feitas pra homens, né, baterem punheta. E realmente verem o relacionamento sexual entre mulheres como algo, um fetiche, uma coisa sexual e tal. E depois não levar a sério, né, quando é um relacionamento de verdade, digamos, né? Uma parceria, um relacionamento mesmo construído. E principalmente, como ela disse, né? Um estilo de vida. Essa questão de você rejeitar os homens é o que mais pega pra eles, é claro, né? E aí é justamente essa questão de politizar o lesbianismo, né? Politizar as relações entre mulheres.
Não simplesmente, vou me relacionar com uma mulher porque eu me atraio sexualmente por ela, mas sim entender enquanto movimento político, entender como algo que rejeita o patriarcado, né? Porque um dos principais pilares do patriarcado é os caras terem acesso ao nosso trabalho reprodutivo, ao nosso corpo, enfim, a nossa procriação, né, no caso. É sobre isso. É sobre isso. Porque, justamente, a ideia, né, da heterossexualidade compulsória é mostrar que a heterossexualidade não é uma preferência sexual, tipo, eu gosto de me relacionar com homens, mas sim um regime político que faz as mulheres ficarem presas nisso de se relacionarem com homens, casarem com homens, terem filhos, depender, enfim, fazerem de homens, parte né? de todas essas instituições, dependerem de homens, tanto economicamente, financeiramente, quanto psicologicamente, emocionalmente, tudo isso. Que eu tava pensando quando a gente tava no grupo do Clube do Livro, né, do Complexo de Cinderela, porque a gente falou muito sobre a questão de aprender a ficar sozinha, né, e aí eu fico pensando muito em como isso é uma arma pra você desconstruir a feminilidade também, né, porque se a feminilidade tá dentro, né, heterossexualidade, tipo, como esse regime político de você sempre depender de homens e, enfim, ficar correndo atrás deles, porque, meu Deus, imagina ficar sozinha, é impossível. É muito difícil, né, gente? Eu não tô falando como se fosse fácil, mas acho que faz total sentido, assim, também, né? Quando você entende que é um regime político, é uma coisa muito maior do que você só, eu quero ficar com fulano ou com fulana. É porque, assim, se a gente existisse num mundo em que é tudo igualitário, que homens e mulheres são iguais, não sei o que lá, tudo bem, orientação sexual seria literalmente só com quem você quer transar, entendeu? Tipo, por quem você sente atração, com quem você quer se relacionar e deu, ponto final. Mas como a gente vive num mundo, né, patriarcal, num mundo capitalista, toda essa orientação sexual, principalmente, né, o conceito da heterossexualidade como uma coisa política, um regime político que aprisiona mulheres, né, que veio com as teóricas ali, Adrienne Rich, enfim, todas essas teóricas lésbicas ali da segunda onda, que vão vir depois da Simone, né, esse conceito nos mostra que não é simplesmente sobre com quem eu vou transar, com quem eu vou namorar, com quem eu vou me relacionar, sabe? É muito mais complexo do que isso, muito mais foda. Se a gente vivesse num mundo lindo, maravilhoso, que todo mundo é igual, claro, não seria, entendeu? Seria... Eu acho que, inclusive, não precisaria nem ter os nomes pra isso, né? Seria literalmente, só quero me relacionar com quem eu quiser. E deu, ponto final. Enfim, por isso que eu falei aquela questão do quanto me incomoda, né, galera? Do tipo, eu nasci assim pra tirar essa culpa. Tipo, cara, você tá literalmente entrando no jogo de tentar se naturalizar através do que os outros acham que você é culpado ou não, tá ligado? Igual a gente tava comentando antes, que eu acho muito engraçado. Que essa coisa do... porque agora o Papa é a favor do casamento gay. Agora o Papa é contra o casamento gay. Tipo, gente, por que vocês querem saber a opinião do fucking Papa, tá ligado? Tipo... Primeiro, essa instituição falida do casamento, né? Segundo, que a instituição igreja tem que te dar o aval pra você ser gay ou lésbica ou bi, tipo... Não, gente. Não, sabe? A gente não tem que estar querendo o aval dessas pessoas. A gente não tem que estar lutando pra ser aceitos nessa sociedade como se essa sociedade fosse linda, maravilhosa e você quisesse, tipo, quero ter um casamento igual o heterossexual, tipo... Como se casamento heterossexual não fosse super opressor pras mulheres. Né? E daí então, sempre assim... faz sentido isso vir mais de homens gays, né? Porque quem se fode com o casamento, por exemplo, como você falou, somos nós, né? Então, pra eles, talvez seja mais fácil ver como uma coisa de eu quero o casamento perfeito, eu quero ser aceito e ter essa família que todo mundo, né? Família margarina, bonitinha, blá, blá, blá. Mas nós mulheres sabemos desde o começo que mesmo a família margarina... Sim. Não é o ideal, tá ligado? Então... E aí eu acho muito interessante as críticas da Sheila Jeffries, da Janice Raymond, da Julie Bindel, enfim, várias autoras que vão falar sobre as questões LGBTs atuais, né? E que vão trazer justamente o quanto o movimento LGBT foi super cooptado pelo capitalismo, as questões liberais, individuais, enfim, tipo, essa luta incessante pelo casamento, como se casar fosse a coisa mais importante do mundo. Tem quando algo tem mais várias liberal outras... do que isso. Quando tem várias outras questões, e justamente essa lógica que prioriza sempre essa visão dos homens gays, né? Tanto que
como eu citei ali mais cedo, os textos da Sheila Jeffries, né? Que justamente... Que a gente vai pôr tudo no Medium depois. Claro, vamos colocar lá as referências, vou colocar certinho, vou colocar mais referências também sobre lesbianismo político, que fala justamente sobre como não faz o menor sentido você acreditar no rolê Born This Way, na questão de que a sexualidade é inata, se você quer ao mesmo tempo criticar a feminilidade, sabe? Como as feministas radicais fazem. Porque se você vai falar que a feminilidade não é inata, como a Simone vem falando desde o início, todas as feministas radicais sempre falaram, e a gente também fala, não tem como você acreditar que sexualidade é inata também, né? E não tem como a gente saber se, tipo, todo mundo vivesse num mundo... Se a gente não vivesse num mundo patriarcal, né? Se as mulheres pudessem ser elas mesmas, naturalmente, quantas das mulheres seriam heterossexuais de fato, sabe? Pois é. Quantas se relacionariam com homens de fato? Pois é, questões, né? Questões a se refletir aí. Muitas questões. E aí, na página 164, a Simone finaliza esse capítulo falando, né? De novo, ela vai ressaltar a questão da escolha, né? De como pra ela ser homossexual é uma escolha, né? Então ela diz: na realidade, a homossexualidade não é nem uma perversão deliberada, nem uma maldição fatal. É uma atitude escolhida em situação, isto é, a um tempo motivada e livremente adotada. Nenhum dos fatores que o sujeito assume com essa escolha, dados fisiológicos, história psicológica, circunstâncias sociais, é determinante, embora todos contribuam para explicá-la. É para a mulher uma maneira, entre outras, de resolver os problemas postos por sua condição em geral, por sua situação erótica em particular. Como todas as condutas humanas, ela acarretará comédias, desequilíbrio, malogro, mentira, ou, ao contrário, será fonte de experiências fecundas, segundo seja vivida na má-fé, na preguiça ou na inautenticidade ou na lucidez, na generosidade e na liberdade. Ou seja, ela está falando que, basicamente, optar por ser lésbica, né, que é como ela enxerga, que a mulher, de certa forma, opta, é uma forma também de ir contra tudo, né? A feminilidade que foi imposta, a opressão de gênero que foi imposta para as mulheres e que diz que elas têm que seguir um caminho só. As lésbicas vão falar, não vou por esse caminho ali da maternidade, do casamento com homens e tal, vou forjar um outro caminho. Então eu acho bem interessante, porque ela posiciona justamente a lesbianidade nesse ponto de contestação, né, do patriarcado, de contestação da dominação masculina e realmente como algo político e revolucionário, né? Se você conseguir interpretar isso, de novo, como a Letícia falou, eu acho que pode ser problemático, porque uma pessoa, sei lá, mais homofóbica e tal, lendo isso, pode interpretar como tipo, então a mulher escolhe? Então tá, é só ela escolher não ser. Então é só ela escolher ser hétero, ser normal, pipipipopopó. Mas se você interpreta sob a luz da teoria radical, da teoria feminista, do lesbianismo político, você consegue entender o que ela tá falando ali, que é como se fosse... A mulher está vendo em ser lésbica, tipo, assim como em outras coisas, uma forma de tentar escapar desse destino que foi imposto pra ela, né? Dessa opressão que foi imposta pra ela. E a gente espera que aqui com esse episódio tenha te ajudado, tipo, a entender e ter esse contexto, enfim, melhor pra entender esse capítulo, né? Dessa forma. Porque pelo menos é a forma que a gente entende e eu acho que é a que mais faz sentido, né? Eu acho que cada um faz sua interpretação, né? Mas a nossa interpretação é sempre levando em conta as teóricas que vieram depois também, né? Exatamente. Então, como a gente já sabe que veio todas essas teóricas lésbicas maravilhosas ali na segunda onda, que tem muito, muito, muito conteúdo, gente, sobre isso. Então, se você lê o livro da Simone à luz dessas outras teóricas, você consegue fazer essa conexão também. E essa interpretação radical, realmente, do texto da Simone. Sim. Bom, então agora só nos resta, né, ler os comentários das nossas ouvintes relacionados ao episódio anterior, que se vocês não ouviram, correm lá pra ouvir, porque tá muito interessante, sobre a campanha 8M Revoga LAP, da Sangra Coletiva, e a gente fez uma entrevista com a Juana da Sangra, então corre lá pra ouvir. E aí a gente fez alguns posts no Instagram, como sempre, e algumas ouvintes deixaram comentários, e aí eu selecionei aqui alguns. O primeiro é da Nayane Miranda, @na curva das letras,
Ela falou, oxe, eu nunca tinha pensado por este lado da lei, né? Falando da lei da alienação parental. Eu vim de uma família onde meu pai era extremamente violento com a minha mãe, e para conseguir se separar, ela precisou deixar a mim e os meus 2 irmãos com ele e ir para outra cidade desenvolver condições financeiras e emocionais para depois nos buscar. Com nós filhos, meu pai nunca foi desrespeitoso ou violento fisicamente, mas uma coisa que ele passou a fazer depois que minha mãe fugiu foi a violência emocional. E aí, quando minha mãe visitava a gente clandestinamente, ela ia quando ele estava no trabalho, ele costumava nos deixar a sós em casa e também culpava ela por isso. Eu tinha 7 anos e meu irmão 10. Ela nos falava sobre essa lei e explicava ela pra gente que o que ele estava fazendo era alienação parental e que não era pra darmos ouvidos a ele e essas coisas. Até hoje me lembro dela nos explicando calmamente sobre a lei e nos dizendo os motivos de ter fugido por violências domésticas, e algumas a gente até tinha presenciado. Eu conheci essa lei por causa disso, mas não sabia que ela podia ser utilizada dessa outra forma. Isso é muito grave. E eu achei foda, porque é um relato diferente, né, daqueles que a gente já viu, porque é como a gente falou no episódio, né, tipo, na teoria, no papel, a lei é muito bonita. É que no papel seria pra justamente ser utilizada em casos como esse. Entendeu? É, exatamente. Eu achei curioso, tipo, um caso onde realmente é usada como deveria ser, né, de certa forma. Mas eles são muito raros, né, e enfim. Não, e de novo, acho que entra naquela concepção de que isso que ele tava fazendo era, por exemplo, difamação, calúnia, exato, etc. Mas não tem o nome de alienação, tipo, não deveria ter esse nome. Porque esse nome vem da teoria de um cara pedófilo, entendeu? Então, tipo assim, você pode até falar que ele estava sendo desonesto, que ele estava caluniando, que ele estava, enfim, tentando colocar os filhos contra a mãe, o que é super errado. Tentando falar que ela não amava eles. Eu não sei como é que são os termos jurídicos pra isso, mas assim, não deveria ser chamado de alienação parental, saca? Na minha percepção. Pois é. E né, eu agradeço aí também a Nayane por compartilhar a história dela, porque foda, né? Foda você ter passado por isso. E é curioso realmente ver, tipo, a pessoa usando esse conceito da lei, né, dessa forma. Apesar de que, enfim, ainda, obviamente, não quer dizer que a lei é legal e que ela deveria existir, gente. Não é isso. É bem o que a Isabela falou. O segundo comentário foi da Natália Ferreira, @nat.ferreira. É desesperador ler esses relatos, é desesperador saber que crianças são abusadas pelos seus genitores e esses culpam a mãe se baseando nessa lei. É desesperador saber da justiça deste país quando o assunto é pedofilia. É desesperador. Sim. Resumiu bem. Resumiu bem. E se vocês querem ver os relatos que ela estava se referindo, corram lá no Instagram, porque a gente tem um post com isso e foi lá que ela comentou. E realmente é foda. É bem pesado, assim. É bem, bem complicado. Mas é a realidade, né? E aí o terceiro comentário fala justamente sobre isso, né? É da @gringamaluca, malucakk. E esse tava o nome no Instagram, então eu não sei qual é o nome oficial, mas eu achei engraçado. Essa é a realidade de ser mãe no Brasil. Eu tive várias audiências referentes à filha com vários juízes e juízas, e toda vez que abro minha boca pra falar, vem a ameaça, cuidado do que fala, porque existe uma coisa chamada alienação parental. Eu nem tenho esse domínio todo sobre o português formal, então muitas vezes eu deixo de falar, que claramente ela é gringa, né? Como deu pra ver pelo nome. Mas sim, é isso, tipo, a gente falou muito no episódio, né, sobre isso ser utilizado como uma ameaça, uma chantagem, mulher, né? Uma chantagem, exato. Então, tipo assim, cuidado com o que você fala, né, não fala toda a verdade, não fala tudo, porque vão dizer que você tá alienando. Pois é, que é a pressão psicológica em cima da mulher, né? Exatamente. E, enfim, que é tipo, às vezes o cara nem processa de verdade, mas ele fica utilizando isso pra pressionar. Exatamente. E foi isso, pessoal. Se vocês quiserem deixar comentários, corram lá no Instagram, @pessoalpolítico, e pode ser que o seu comentário seja ouvido por aqui. E por favor, deixem comentários sobre esse episódio de agora, sobre a lésbica, só pra gente entender um pouco também o que vocês acharam do capítulo, já que ele é meio ambíguo, confuso, de certa forma, meio confuso. O que vocês acharam, o que vocês pensam sobre a visão da Simone sobre a lesbianidade, se o que a gente falou aqui faz sentido ou se é completamente nada a ver.
sobre ela estar falando sobre, possivelmente, né, o que seria chamado no futuro de lesbianismo político, porque na época nem o termo existia, né? Então, nos conta aí o que vocês acharam sobre esse episódio. A gente vai fazer os posts, né, no Instagram, como sempre, sobre os temas abordados aqui. Vamos fazer o texto lá no Medium, com as referências certinhos para quem quiser ver. E acho que é isso. Dá aí o recado final aí sobre o Apoia-se. Sim, então, como a gente sempre fala, né, quem tiver aí R$2, 3, 4, 5 sobrando todo mês e tiver interesse em apoiar o nosso trabalho, vocês podem ir em apoia.se/opessoalepolítico e investir o valor que vocês se sentirem confortáveis doando, né? E se você não pode apoiar dessa forma, obviamente você pode compartilhar com os amigos, você pode compartilhar no Twitter, no Instagram, por aí, nos marcar e divulgar para as pessoas, né? Essa é uma forma de graça de nos apoiar. Mas se você tiver um dinheirinho sobrando, considere, né, investir financeiramente, porque nos ajuda muito. E todo mês a gente faz um sorteio de livro, então você pode ganhar um deles no nosso sorteio para apoiadoras. Então entre em apoia.se/opessoalepolítico. E é isso, pessoal. Acho que ficamos por aqui nesse episódio. Foi um episódio um pouco mais curto, né? Até porque o capítulo é mais curto também. E deixem seus comentários sobre ele, a gente quer muito saber o que vocês acharam. E vamos sim tentar trazer mulheres lésbicas pra comentar, pra conversar com a gente num próximo episódio. Porque aqui a gente falou sobre lesbianismo político, heterossexualidade compulsória e essas coisas, mas eu acho que daria pra entrar mais a fundo, né? Nessas questões, é claro. Sempre dá. Dá pra fazer um episódio inteiro só pra falar sobre cada um desses conceitos, né? Sim. Então é isso. Até o próximo episódio, pessoal. Obrigada por ouvirem até aqui. E obrigada. É isso aí. Até a próxima. Até a próxima. You have to expect that there are going to be Je pense que such dans l'ensemble, ça ne va pas bien du tout pour les femmes. We have to find some way to keep the rapists off the street. O Pessoal é Político é produzido e roteirizado por Isabela Graton e Letícia Graton. A trilha sonora é da Letícia Bergamin, a edição é feita pela Raissa Toledo e a identidade visual do podcast foi desenvolvida pela Manuela Elon.